Zona do euro e Grécia. A crise da zona do euro e Grécia foi um período em que não houve fiscalização que regulasse o mercado e utilizava como moeda o euro, o que ocasionou em altas dívidas e especulações de valores altos. Ela ocorreu de 2010 a 2012, no contexto político em que a população se revoltou contra o governo, reivindicando seus direitos. A Grécia possui quase 11 milhões de habitantes e é um dos 28 Estados-membros da União Europeia e também pertencente à zona do euro. Sua capital chama-se Atenas e sua língua oficial é o grego. A adesão à União Europeia ocorreu em 1º de janeiro de 1981. Quando a crise chegou, o país foi fortemente impactado. Por esse motivo, não somente a Grécia, como também outros países viram-se forçados a diminuir seus gastos públicos e aumentar as taxas de juros como uma medida que buscava pagar boa parte do prejuízo estatal. O ato de aumentar a taxa de juros freia ainda mais o consumo, embora seja positivo em certa medida para a recuperação econômica do país, pois permite que o governo tenha mais dinheiro em caixa ao reduzir a inflação. Porém, a população sai prejudicada nessa decisão. O volume de empregos decresce, por exemplo, tendo em vista que altas taxas de juros inviabilizam novos investimentos por parte dos empresários, e vale ressaltar que a decisão de aumentar as taxas de juros é extremamente impopular dentro da política tomada em último caso. O país mais afetado da União Europeia foi a Grécia, que ficou com uma dívida de aproximadamente 300 milhões de euros. Parte deste gasto é devido à grande quantidade de dinheiro público gasto na manutenção das atividades básicas do Estado, além do aumento do salário de funcionários do governo. Para superar essa situação de crise econômica, medidas como a implementação de um pacote anticrise foram lançadas no fim de 2011. Em maio de 2010, o primeiro pacote foi aprovado pela União Europeia e o FMI, no qual o governo grego recebeu 110 bilhões de euros. Logo depois, esse empréstimo foi aumentado. O país grego também contraiu empréstimos e assumiu o proposto pelo FMI em sua carta de intenções, mas a relação entre o Fundo Monetário e a Grécia só foi de mal a pior a partir disso. Atualmente, o país tem uma dívida enorme com o FMI. A organização estabeleceu um limite de 325 bilhões de euros, que é o máximo de dinheiro que a Grécia poderá dever, e isso deve impedir que o governo grego levante dinheiro dos mercados no futuro próximo. Após as medidas moderadoras da economia, a economia do país encolheu, resultando em uma dependência do crédito extremo, aquele crédito que vem de agências de países estrangeiros, organismos internacionais ou instituições financeiras estrangeiras. A partir disso, em 2015, o país foi o primeiro desenvolvido a dar um calote no FMI. A situação da Grécia continua instável e, apesar do FMI ter nutrido um relacionamento complicado com o país, eles tentam ajudá-lo a se reerguer da crise que não só coloca em risco a Grécia, mas diversos outros países da União Europeia.